De que forma o estudo da astronomia pode ajudar na preservação do meio ambiente? Esse é o tema de hoje e nós viemos acompanhar um projeto que funciona há 3 anos em Brasília e leva de forma itinerante a experiência de um planetário às escolas do Distrito Federal. Começa agora mais uma edição do Eco Senado. O projeto Fui ao Planetário surgiu em 2009 por iniciativa de um professor da Rede Pública de Ensino de Brasília. Ao ver o enorme interesse dos alunos por um planetário durante uma visita a uma feira de ciências, o professor resolveu montar seu próprio equipamento e levar a experiência de forma itinerante às escolas do Distrito Federal. A bela imagem é nossa galáxia que se despede. A Terra é como um grão de areia nessa imensa praia de estrelas, planetas, gases e outros corpos que formam uma galáxia. O professor Luiz Edivar, que está aqui ao meu lado, é o responsável pelo projeto Fui ao Planetário. Ele é que vai fazer a projeção hoje aqui para as crianças do Colégio Gamaliel, que fica na cidade satélite de Ceilândia, a cerca de 35 quilômetros do centro de Brasília. Professor, o que vai acontecer aqui? Como é que funciona essa projeção? Bom, as crianças entram dentro dessa estrutura inflável, que simula a abóbora celeste, e dentro dessa estrutura nós projetamos o céu noturno, mostrando as constelações, os principais movimentos do céu. E após essa discussão sobre o céu noturno, nós simulamos uma viagem pelo espaço, usando um projetor digital. Rapidamente a Terra é deixada para trás e já começamos a ver a bela imagem da Lua à nossa frente. E que linda imagem! Esse aparelho ele é fabricado na Argentina, por um astrônomo argentino, e ele funciona com pequenos pontos que estão colocados nesse cilindro aqui, nesse cilindro plástico. Então cada pontinho desses é uma estrela, né, passa uma luz e a estrela é projetada como um ponto de luz no domo. Né? Se eu tirar aqui, vocês vão perceber isso. Aqui no interior tem uma luz, né, e aqui no cilindro você tem os pontos que correspondem à posição das estrelas. Praticamente é como se a gente estivesse vendo o céu de verdade. Sim, porque esse equipamento ele projeta as estrelas ponto a ponto. E durante a projeção, o interior do planetário fica totalmente escuro. Então isso aumenta ainda mais o nível de realismo da projeção. Entre todas as constelações do hemisfério norte, ou céu boreal, a Ursa Menor é especialmente importante. Essa estrela aqui, ó, o nome dela é Alfa Centauro. É a estrela mais próxima da Terra depois do Sol. Se eu pegasse um foguete para ir para essa estrela, viajando a 50 mil quilômetros por hora, sabe quanto tempo eu levaria para chegar lá? 120 mil anos de viagem. Ao longo da projeção, as dúvidas e os questionamentos vão surgindo de forma espontânea entre as crianças. Nossa nave passa rapidamente pela Terra em direção a Marte. Por que Marte fica mais próximo do Sol? Marte? Não, o Marte é mais distante do Sol do que a Terra. Marte fica a 225 milhões de quilômetros do Sol. Sabia que eu gosto muito de ciências? Que legal. O que você achou mais legal hoje aqui? Saturno, Netuno, o sistema solar. Por quê? É legal, nunca tinha visto. É legal observar o céu? Muito. O que a gente pode aprender observando o céu? Porque toda vez que eu vejo uma coisa diferente. Muito legal. Se a gente não cuidar do nosso planeta, um dia o mundo vai acabar. Mas se a gente cuidar do nosso planeta, o mundo não acaba. Se acabar esse planeta, não tem como a gente ir para outro, filho. Aí acabou. Não tem como mais a gente ir para outro. Acabou o mundo e não tem mais jeito, não. Tem que cuidar desse aqui. Reciclar, preservar a natureza, não jogar lixo nos rios, não poluir e cuidar bem dos animais. Eu acho que o planetário faz com que você analise o processo da vida em relação a um contexto mais amplo, né? E eu acho assim que quando você estuda astronomia, você passa a ver uma relação entre o que ocorre na Terra como um processo, né? A vida como um processo, e a relação que isso tem com o universo. Hoje em dia, existe um grau muito alto de poluição luminosa em cidades de grande porte e de médio porte. E isso faz com que haja um decréscimo bastante forte da quantidade de estrelas visíveis. Então, o céu já é uma coisa meio que esquecida, né, por essas gerações que vivem em cidades grandes. Então, o planetário ele traz isso de volta, ele atualiza essa questão de que a natureza oferece uma imagem muito significativa, né,
E uma imagem que tem relação com contato mesmo com a natureza. Observar o céu é entrar em contato com a natureza. No Instituto de Física da Universidade de Brasília, conversamos com o professor José Leonardo Ferreira. Doutor em Tecnologia Espacial, ele criou um curso de extensão voltado para o que chama de ecoastronomia. Leia-se astronomia e meio ambiente, essa que é a ideia do tema, né? E não é uma área científica, mas ela quer denotar uma atividade que nós começamos a fazer em 2003 aproximadamente, que pretende, né, dar os fundamentos da astronomia em conjunto com a preservação do meio ambiente. A pesquisa planetária já nos deu bastante conhecimento, né, de efeitos que ocorrem em outros planetas que estão sendo usados para a preservação do nosso planeta, como é a questão do efeito estufa em Vênus, né? Toda a pesquisa planetária com a atmosfera de Vênus é utilizada efetivamente por modelos meteorológicos, inclusive, né, prevendo o que aconteceria com a Terra num limite de emissão de gases de efeito estufa, né? Vênus é como se fosse um aviso para nós, né, do que pode acontecer se a gente não controlar as emissões. E isso é um exemplo de como a pesquisa planetária em astronomia, pesquisa espacial, está sendo importante para a preservação do meio ambiente. A outra, que também tem sido bastante discutida, é a questão da atividade solar, né? Qual é a influência da atividade solar no clima da Terra? Existem várias pesquisas que mostram, né, e elas estão relacionadas inclusive com a procura de planetas extrasolares e até mesmo de outras terras, né, que mostram que a Terra está no que a gente chama de zona habitável do sistema solar. Essa zona habitável, ela está entre Vênus e a Terra e vai até Marte. Essa é uma zona onde você pode ter a água em estado líquido. E isso parece ser fundamental, é fundamental para o surgimento da vida, para o surgimento de todos esses ecossistemas. Então, o pessoal que está fazendo pesquisa com outros sistemas solares, né, tem procurado estabelecer conexões entre essas duas coisas. E o que tem se visto é o seguinte, que é muito difícil achar planetas que possam, de fato, estar nessas mesmas condições terrestres. Tem um outro aspecto também que está sendo cada vez mais analisado, que é a questão da proteção da Terra, né? A Terra possui um campo magnético que protege a Terra do vento solar. E a Lua também está aí para proteger, de certa forma, a Terra do choque com meteoritos, com asteroides e outras coisas aí mais perigosas, né? A Lua tem esse papel também, além da questão das lunações, né, das fases da Lua, e a questão das marés, né? Então, eu diria que também a Lua faz parte desse sistema e é um fator igualmente importante como os outros que eu citei aqui. Na companhia do diretor técnico do Clube de Astronomia de Brasília, visitamos a Ermida Dom Bosco, nos arredores do Plano Piloto de Brasília, para entender melhor o problema da poluição luminosa e o impacto que a observação do céu e das estrelas pode ter no esforço para a preservação do meio ambiente. Um dos principais problemas da astronomia hoje é a iluminação urbana. A iluminação em si não é o problema é a iluminação mal feita, a iluminação mal planejada. Se você tiver uma iluminação bem feita, como em muitas cidades do mundo hoje estão tentando fazer, você economiza energia, ou seja, já é um ganho ambiental. Você melhora a iluminação, que é um ganho social. E você melhora a visualização do céu, que é um ganho científico, até um ganho lúdico, porque as pessoas passam a ter uma visão do céu que hoje elas não têm por causa do problema da iluminação. Limita a tal ponto de terem cidades que crianças nunca conseguiram ver uma constelação. Enquanto numa iluminação razoável de uma cidade bem planejada você teria uma possibilidade de ver
entre 300 a 500 estrelas no céu numa noite. Em uma cidade como São Paulo, no centro, você consegue ver no máximo, né? Tem uma frase do Carl Sagan que ele diz que a astronomia é um instrumento de formação de caráter. E se você parar para pensar, como isso pode ser um instrumento de formação de caráter? A partir do momento que você para observar o céu e vê a grandeza do universo e percebe que tudo é muito maior que você começa a se colocar dentro do universo da forma que realmente você é, ou seja, uma parte muito pequena dele. E começa a dar valor às outras coisas que normalmente você teria como se fosse para te servir. Na verdade, não existe o indivíduo e o resto, existe tudo. E a astronomia te dá essa visão, te mostra que você é parte disso. No programa de hoje, vimos como a astronomia pode ser um importante aliado no esforço pela conservação do planeta. Vimos também que a poluição luminosa é um dos principais problemas enfrentados hoje pelos astrônomos e por aqueles que se dedicam à observação do céu. Se você gostou desse programa, escreva para a gente, envie um comentário ou sugestão. Você pode usar o telefone 0800 61 2211 ou o formulário disponível na internet. O endereço é www.senado.gov.br/TV. Até o próximo programa.